Vamos iniciar MacumbaCast. Eu sou Nato de Ogum e ela é... Márcia de Iemanjá. Hoje a gente vai falar sobre relatos e contos engraçados na Umbanda, né? Que a gente tem vários. Primeiro, quando a gente fala de relatos, a gente vem trazer curiosidades, aquilo que as pessoas, de certa forma, têm dúvidas, né? E a gente vem trazer esclarecimento de alguma forma. A gente vem trazer alguns momentos cômicos da gente, né? Icônicos, vocês não têm noção. Que a gente dá aquelas mancadas básicas de dentro do terreiro, né? Quem nunca? Tem que ter. Todo médio de dentro do terreiro já deu aquela mancadinha básica, né? Todo mundo passa. Não importa quanto tempo tenha no terreiro, sempre tem alguém que uma hora ou outra vai ser um desastrado, vai tropeçar, vai cair no meio do terreiro. Vai colocar... Misericórdia. Não. Vai colocar, como é o nome? Azeite de carrapato. Azeite de carrapato no café da vovó. Pensando que era mel. Ô, miséria. É top, olha, eu é fiquei top. abalada, meu Deus. Mas quando a gente vem falar de relatos da nossa amada Umbanda, né? Curiosidades que a galera geralmente tem, né? Inclusive, agora esses dias, né? Teve um pessoal aí que tava tendo curiosidade e tal. Inclusive, fazendo pergunta assim, tipo, pra quem já é do terreiro, é super normal. A gente tá lá, a gente tá vendo o que tá acontecendo, né? Como acontece o trabalho. Mas quem tá de fora, quem nunca pisou num terreiro e... de certa forma tem uma curiosidade, a gente foi, esse momento aconteceu comigo com a Thay, né, e a gente foi, assim, sabatinada, pergunta assim, como é que funciona, o que é que acontece lá, mas e se eu for lá, o que é que vai acontecer? Aí a gente foi resolvendo as questões uma por uma. É a curiosidade, né, que a galera tem do geral e tal, né? Se bem que, assim, cada terreiro, ele tem uma história, cada terreiro tem uma ritualística, né? Nenhum terreiro, ele vai... É igual ao ser outro. Idêntico ao outro, né? Cada um vai ter ali a sua ritualística e tal, que é o contexto energético. Em resumo, tipo, um terreiro de Umbanda de lei, né? Pra pessoa ir, ela tem que querer estar presente, né? Não é ir de qualquer jeito. E ela tem que ter consciência de que ela tá indo para um ambiente religioso, né? Então a pessoa não vai de qualquer jeito, topless, né? lá, de não vai de calcinha de regata com as meninas, né? Isso é uma coisa muito interessante da gente falar, porque assim, as pessoas ainda não têm a noção de que o terreiro também de certa forma, é uma igreja, é um ambiente religioso, sagrado, né? É um sagrado, é um solo que a gente deve respeitar. Assim como a gente vai bem vestido em outros templos, né, religiosos, a gente também se prepara para ir no terreiro de Umbanda. Então, o que a gente se prepara? Vai com uma roupa adequada, não vai com uma roupa muito decotada. É preferência por roupas claras, porque isso ajuda a gente a harmonizar as energias à nossa volta. E assim, tanto na casa de Tupinambá quanto na espada de São Jorge, né, é uma coisa que a gente sempre costuma falar antes de iniciar os trabalhos, a gente trabalha dentro das leis divinas, né? Então, a gente não pratica nenhum tipo de magia negativa. A gente faz exatamente o contrário. A gente luta para desfazer magias negativas que estão influenciando as pessoas de forma negativa na caminhada. Isso. Então, a gente não faz trabalho de amarração, a gente não faz trabalho para a pessoa voltar nem 1 minuto, nem 2 minutos, nem tempo nenhum. Hora, nem 7 dias, não existe. Isso daí é uma questão da pessoa ir atrás. Né? Vai lá, mano, joga o teu lá, charme. Conquistar, jogar o charme. Ixi, mana, te vira. Né? Te lança, né? E pra questão da pessoa passar no vestibular, não existe trabalho para isso, né? A não ser que esteja uma energia negativa influenciando, né, a pessoa a não conseguir ali. Mas caso contrário, a pessoa tem que se dedicar, né? Então, assim, o basicão da nossa religiosidade é isso, né? A gente tá ali para trabalhar na cura espiritual, mental, né, pra gente receber conselhos, pra gente receber auxílio na nossa caminhada. Pra gente desabafar muitas vezes ali com o preto velho, né? Porque quem nunca, né, sentou ali na frente do preto velho e saiu de lá mais aliviado. Exatamente. Então isso acontece até com a gente mesmo que é médio, né? Exatamente. Tá lá às vezes a gente tá lá, como dizem, encruadinho lá com os nossos problemas, aí o preto velho fala e a gente então era isso. É isso que eu posso fazer para mudar a minha vida. Então... E olha, como a gente está falando em questão de relatos, né? A gente já vivenciou muita coisa dentro do terreiro, né? Oxe. Tipo, a gente já viu muitas histórias acontecendo dentro do terreiro que a gente fica de boca aberta. E eu costumo falar que ainda... Tipo, de acontecer milagres mesmo, né? E ainda assim eu fico surpreso, ainda assim eu fico boquiaberto, ainda assim eu fico... Parece que a gente não quer acreditar que aquilo é possível, né? A gente sabe que é possível, mas quando acontece a gente fica assim, caramba, aconteceu. Meu Deus, é isso mesmo. Né?
Por exemplo, uma dessas questões foi, por exemplo, quando o Exu veio falar de tudo que ia acontecer. Ixi, antes da pandemia vir, olha, ele já vinha... Verdade. Na verdade, não só Exu, mas os pretos velhos. Acho que todas as linhas vinham avisando pra gente que a gente ia passar pelo momento de tempestade. E todo tempo falando pra gente se preparar. Que muitas pessoas iriam fazer a passagem, né? Que ia ser momento difícil e tal. E desde lá, a gente falando pra gente fazer logo oração, concentrando e se preparando e tal. Mano, até que chegou a pandemia, né? Isso. E aí, tipo, caramba. A gente não queria... Caramba, né? Os guias avisaram, a gente que não percebeu. Exatamente. Fora que eles também falaram que a questão ia estar relacionada com questões respiratórias, né? Isso, falaram também. Então, tipo, assim... Foi um choque pra gente, porque veio, né? Tudo aqueles que eles falaram veio pra gente, aconteceu. E mesmo no momento que tava acontecendo, a gente tava meio que incrédula, né? Tipo, meu Deus, como é que pode isso, né? Será que é mesmo, realmente? Que é isso que eles estavam falando? Mano. E assim, depois que aconteceu e que começou a amenizar tudinho, que ficava naquele ciclo, né? De hora baixa, hora aumenta, hora baixa, hora aumenta. Eles chegou um ponto que eles vieram, olha, essa já vai passar, depois dessa vai passar, né? Tipo, a tempestade tá passando e tal. E realmente aconteceu, né? E tipo assim, a gente vai se surpreendendo cada vez mais. Isso é um dos relatos, né? Fora outros que a gente vê aí. E se a gente fosse parar pra contar, meu irmão, não tinha tempo. De pessoas que chegam lá extremamente debilitados, né? E conseguem sair bem. Conseguem se curar. Tipo, mas isso também é uma coisa, quando a gente fala de cura, né, seja ela física ou espiritual, a gente também tá falando da fé de cada um, né? Porque, tipo assim, não basta ir no terreiro de qualquer jeito. Eu só vou lá porque uma coisa muito interessante que acontece. A maioria das pessoas pensa que, tipo, vai parar na frente da entidade e a entidade vai debulhar a vida da pessoa, né? Tipo, vai dizer o futuro dela, com que ela vai casar, quantos carros ela vai ter, quantas casas, quantos empregos. E não é assim, gente, pelo amor de Deus. A entidade não prevê o futuro. Nem mesmo os ciganos preveem o futuro. Quando eles abrem o baralho deles numa gira de ciganos. Então a gente tem que parar com esse pensamento de que a gente vai no terreiro e vai ter uma adivinhação da nossa vida, que não é assim que funciona. Na questão da entidade, dessa questão de prever o futuro, é tipo nos oráculos. Como é que funciona? A gente tem uma vibração, né? E a nossa vibração do presente, ela vai proporcionar algo para o futuro. Quando a gente está diante de um guia que a gente está sendo trabalhado, ele analisa a nossa energia que a gente está vibracionando. E aí, por exemplo, se essa energia que está vibracionando vai proporcionar uma doença ou uma queda lá na frente, eles vão avisar por conta dessa energia que a gente está proporcionando. Né? Mas eles, assim, o nosso futuro ele é extremamente variável. Ele depende muito um piscateu pode mudar um destino, né? Um sim ou um não pode mudar completamente aí a tua jornada, né? Então, assim, bater o martelo e dizer vai acontecer isso, só Exu mesmo, e Zambi, Deus, né? Que sabe mesmo de tudo. Mas, assim, o guia... Ele analisa e guia nosso campo vibracional do presente e o que ele pode proporcionar. Ainda falando assim dessa conexão, né, nesse momento de entrega das pessoas com os guias e tal, a gente já viu muitas pessoas sendo curadas, né? Uma coisa que eu nunca esqueço é de uma moça que uma vez passou com o vovô Joaquim. Né? Claro, a gente não vai citar nomes, inclusive eu nem sei o nome, né? Mas eu sei dessa história, né? Que essa pessoa passou com o vovô Joaquim, ela tinha problema de vista, né? Ela não conseguia enxergar de um lado. E aí o vovô Joaquim trabalhou bastante na visão dela até que ela conseguiu enxergar de fato, né? Ela já tinha ido em médico e tudo quanto era canto, mas aí ela passou com o vovô e o vovô curou, né? Eu me lembro que eu tinha uma dor na minha costa que era muito enjoada, sabe? Muito enjoada mesmo, assim, me perturbava. E tipo assim, não era nada de doença, nada assim, sabe? Mas era uma dor que ficava ali perturbando. E aí eu deitei com o preto velho, era até o vovô Cipriano. Mana, ele trabalhou em mim, olha, passou, não sinto mais, assim. Eu sinto quando eu faço a arte por aí, né? E aí eu sinto mais, assim... Virar calambela com 40 anos. 40 não, 30 aí, que é isso? 30 não, 20. Ah, tá, 16. Mas assim, olha, eu levantei e tipo assim, eu não senti mais a dor assim. Então... Fora de umas e outras pessoas que eu escuto, né? Que foram com o vovô Cipriano e saíram assim... Ele passou um remédio também pra mim quando eu machuquei a minha costa lá na academia.
Oh. E aí, tipo, eu passei uns 2 dias travada, aí eu nem fui pro terreiro, não tinha nem como eu ir pro terreiro, né? Tava toda travada, como é que eu ia? E aí o vovô preparou um remédio lá, né? E mandou. Quando eu passei esse remédio, cara, na mesma hora, aliviou geral. Passou geral, Passou. né? E eu nem senti. No outro dia... E olha que eu já escutei de muita gente, assim, falar que... Tanto com o vovô Cipriano, quanto com os outros vovôs. Velhos também. Mano. Olha, tem um amigo meu que ele fala que ele ama ser atendido pelo pai Antônio. Ele ama, que ele sai com o coração dele, assim, completamente, sabe, aliviado. Quem conversa é o vovô, meu irmão. Que é cada conselho, e ele fala, assim, que o vovô, tipo, dá uns conselhos, assim, que é como se fosse um puxão de orelha, mas de uma forma tão... Que ele nem sente, sabe? Ali, né? Com um amor tão grande que ele nem sente, assim, e ele fica completamente aliviado, sabe? Ele fica, assim, completamente... aberto a mudanças na vida dele, né? Sim. Mana. E assim, fugindo da questão dos pretos velhos, né? Indo para as outras linhas, a encantaria, né? Mãe Mariana, ela tá de cada ensinamento, assim, pra gente, né? E eu, ultimamente, eu venho aprendendo muito com Mãe Toia, né? Mãe Toia, ela se fazia presente na minha vida, mas assim, por conta do terreiro, né, dela se dirigir a parte da encantaria do terreiro, ela se faz muito presente na minha caminhada e eu venho aprendendo muito, assim, sabe? Muito, muito, muito mesmo com ela. E eu vejo, assim, que ela trabalha de uma forma que é divino, sabe? Tipo assim, ela faz a limpeza, ela corta ali toda a demanda, todo o fluido negativo que tá ali na pessoa, ela faz uma transformação. E em alguns trabalhos, ela vai me ensinando esse processo, sabe? Ela vai me mostrando, ela vai me dizendo como é, como não é. Sim. Em alguns desses trabalhos, né? Outros ela não me ensina, né? Talvez seja algo que eu não compreenda. Mas em outros, assim, ela me ensina. E uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, quando ela vem na minha coroa, ela baixa ali na linha mais da encantaria, né? E quando ela baixa na coroa da Thay, ela já vem numa linha mais, assim, de cabocla da mata, sabe? Mais pena e maracá e tal. E eu acho interessante essa variabilidade, né? Coisa que a gente já vinha falando anteriormente, né? No episódio anterior. Mas eu acho interessante a forma, assim, de mudança, né? E a forma de mudança de um aparelho mediúnico pro outro também. É por isso que não dá pra comparar, tipo, duas pessoas recebem, digamos assim, as mesmas entidades. Não tem como a gente comparar, porque são duas pessoas diferentes. São apesar de serem da mesma falange, né, ali, os mesmos espíritos, do mesmo grupo, digamos assim, eles apresentam características diferentes, né, como o Baba está explicando. Eu passei um momento com Dona Toia Jarina e ela já me ensinou muito também. Inclusive, quando eu venho aqui, eu amo demais Dona Toia e eu falei pra ela que aqui era a minha segunda. E tu é filha de quem, mana? Eu sou filha de cabocla, Dona Iracema. Dona Iracema e Dona Flora. Na linha da encantaria, Dona Flora, e na linha das matas, Dona Iracema. Olha, arrasou. Eu já passei um momento. Mano, aqui na espada a galera é filha de Mãe Toia. De Mãe Toia, né? Só a Joana que é filha de Mãe Mariana. Arrasou. Olha. Babadeira. Sempre tem. Onde tem uma Toia, tem que ter uma Mariana. Uma Mariana, uma Mãe Mariana, Todo respeito, Mãe Mariana. Exatamente, mas é isso. E, tipo, como tu falou, que aprendeu muito com Dona Iracema, com Dona Jarina, eu aprendi também muito com Dona Iracema. E é uma força muito diferente, porque nunca na minha vida que eu ia imaginar trabalhando com uma cabocla das matas. Eu achava que ia ser, sei lá, um preto velho logo. A minha cabeça funcionava assim, né? Só que não, né? A Aruanda veio falar, não, filha, não é como tu quer. E aí, mãe como tem que ser. Vem, e quando ela baixa, eu acho surpreendente. Por exemplo, eu tô consciente, eu sei o que tá acontecendo, eu tô vendo o que tá acontecendo, mas ela toma o controle de uma tal forma que, tipo assim, a pessoa chega diante dela, eu não sei nada. Ela faz todo o trabalho, sempre muito firme, muito certeira nas coisas, né? Ela trabalha muito com ervas. E assim, eu venho estudando para ajudar, né? Compreender melhor esse campo das ervas, o uso das ervas. Mas ela trabalha de uma maneira com as ervas que eu fico assim, caramba, dá para fazer tudo isso mesmo? E ela limpa de uma forma também. E eu fico muito surpreendida também quando Mãe Madalena tá trabalhando, né? Que na linha das Pombogiras eu recebo Mãe Madalena. E aí eu acho incrível a forma como ela trabalha. Tipo assim, ela trabalha muito na questão do mental, né, ali, das confusões mentais.
E quando uma pessoa vem com ela, mano, é como se ela estivesse abrindo a cabeça da pessoa. E aí eu fico assim, caraca, boquiaberta com as coisas que ela faz para limpar aquela mente confusa, né? O energético daquela mente. E aí eu fico, mano, eu preciso passar com a Mãe Madalena para limpar a minha confusão mental. Porque eu fico surpreendida. E eu fico mais surpreendida com as reações físicas que eu vejo nas pessoas, né? Tipo, com a mudança mesmo, né? Que as coisas acontecendo ali e tal. E ela dá muito conselho nesse sentido de a pessoa se cuidar, a pessoa se amar, a pessoa enfrentar tudo que precisa enfrentar com coragem mesmo, porque uma hora vai ter que enfrentar, não adianta fugir, uma hora vai ter que acontecer. Então, ela trabalha muito nesse sentido. E eu acho isso muito interessante. Porque ela não passa a mão na cabeça, né? Ela quer que a gente caminhe. Mano, a linha de Exu e Pombogira, tá? Que a gente passa a mão na cabeça. Mano, tu errou, assuma a consequência dos teus erros, né? Mas se tu acertou, eles, né? Eles respeitam, eles saúdam e tal. Isso que é interessante. Sabe, quando a gente fala dessa questão do mental, a gente sempre conversa, assim, depois dos trabalhos, né? E, assim, eu acho interessante a força de Exu Mirim, né? Também. No ponto dele ir lá no mais profundo da tua consciência e te mudar, né? E ver mudança, né? Eu já presenciei uma mudança, assim, de uma pessoa que passou com o Exu Mirim. E, mano, mudou, a pessoa mudou. Quando ela passou com o Exu Mirim, ela se tornou uma outra pessoa. E, tipo assim, ele foi lá na mente da pessoa, trabalhou mesmo. Lá na consciência. E é isso que eu acho interessante, olha. É algo bem... que é coisa de filme, mas não, acontece. Mano, mas é aquela coisa, acontece, né? Acontece desde que a pessoa também queira, né? Exatamente. Tipo, na Umbanda não existe nada forçado, nada forçado. Então, a partir do momento que a gente está lá e a gente tem um objetivo, a gente também tem que acreditar que aquele obstáculo que a gente está passando vai ser superado. Porque não adianta ir nada só ir por ir, né? Que não acontece assim. Nada acontece se a gente não colocar nossa energia, né? A gente vem falar da malandragem, né? Mas, mana, eu me lembro uma vez que a malandragem baixou, né? E que engraçado, pelo menos pra mim, né? Aí a malandragem baixou e tal. E nesse tempo eu trabalhava com o seu João da Curva. Aí tá, a malandragem trabalhou outro dia, tarará. Aí os malandros subiram e ficou só seu Zé. Aí o seu Zé falou que ia levar a galera pro morro, né? E aí, eita, todo mundo, né, ansioso e tal pra ir pro morro. Mano, eu cheguei em casa, tá cansado, tira de Exu, geralmente acaba à tarde, né? E aí eu me deitei e, mano, tinha um que dormir. Eu lembro desse sonho até hoje, olha. Aí diz que eu sonhei e tal, que eu tava numa parte baixa, assim, né? Aí tinha um morro altão, que era uma escadaria gigante. Aí lá vem aquele malandro magro, alto, moreno, assim, mano, São João da Curva, né? Aí diz que ele veio e me chama pra subir aquela escadaria gigante, mano. E ele ia embora na minha frente e eu atrás ali penando pra subir. E ele me chamando, bora, pé de chumbo, não sei o quê. Mano, eu não esqueço esse sonho. Eu não esqueço. Foi divino, esse dia foi divino, olha. Eu consegui lembrar, né? Que às vezes eles falam, vou levar vocês pro morro, vou levar vocês no alto mar. E às vezes a gente esquece, né? Mas esse eu lembrei, olha. Foram 2 vezes que já aconteceu comigo, dos guias falarem assim, eu vou levar vocês em tal canto. E eu consegui lembrar. Uma foi que eles me levaram numa parte do plano espiritual, onde fica um monte de casa e tal. Bem colônia. Isso, numa colônia espiritual, assim, bem, sabe? Onde fica um monte de casa e tal. Eu conheci, assim. Foi a primeira vez que eu fui, achei bem interessante. E a segunda foi no morro. Mano, é tudo. Tu já foi? Tu já conseguiu lembrar? Eu já fui, só que, tipo assim, eu tive um sonho, e o César tinha falado que a gente ia no morro e tudo mais. Só fosse um bar, e aí todo mundo foi, sabe? Seguiu a estrada e mandaram eu ficar lá no bar, sozinha. Poxa, aí você não vai. Aí eu fiquei, e eu vou ficar fazendo o quê aqui? Tu vai esperar os outros? Eu falei, que outros? No sonho, toda rebarbada, inclusive. Toda rebarbada, mas olha. Mas enfim, eu entendi que era outra história. Como diz uma amiga minha, é por isso que as coisas acontecem contigo. Quer ser rebarbada no sonho. Aí só dá pra mim, né? Por isso que tu não foi, tu ficou lá no bar. Fiquei lá. Tu ficou bem tomando uma ou tu só ficou parada mesmo? Tipo, eu tava esperando um grupo chegar, tipo,
foi um primeiro grupo, né? Aí eu fiquei lá e mandaram eu ficar lá esperando, porque ia chegar mais pessoas e aquelas pessoas iam seguir comigo. Aí eu fiquei esperando, aí eu sei que o sonho acabou e eu não lembro de mais nada. Ou eu não lembro... Ou não foi, né? Eu não fui. Não, mas vai ver, é porque acontece, né? Às vezes da gente ir e acabar não lembrando depois. Eu lembro que mãe Iracema já me levou, tipo, parecia uma aldeia, assim, não sei dizer ao certo, né? Mas tinha muitos caboclos, todos eles com seus penachos, seus maracás. E aí tinha uma casinha lá que era tipo como se fosse a casa dela, né? E ela me levou lá e me fez deitar numa maca, assim. Eu acho que isso foi antes de eu começar a receber ela, assim, receber de fato, né? Depois de começar a girar um tempo. E ela me pintou todinha, assim, tipo, com uns desenhos, assim, no corpo todo. E aí, quando eu deitei na cama, eu me via né? Eu de cabelo cacheado e tudo mais. Meu rosto, tudinho. Só que quando eu levantei, depois que ela pintou o meu corpo, não era eu. Tipo, meu cabelo tava liso. Eu sabia que aquela pessoa era eu, mas era diferente. E aí, ela mandou eu seguir ela pra fora. Aí eu fui. Aí ela chegou na beira de um rio, a gente entrou. Quando eu mergulhei no rio, é como se eu tivesse me transformado em uma cobra enorme. E quando saía da água, eu virava mulher de novo e ela me dava uma cuia pra beber. Tipo como se fosse o vinho da Jurema, do Catboy e tudo mais. Era a mesma cor, eu não lembro o gosto, mas era a mesma cor. E aí voltava a ser aquela indígena mesmo, assim, com cocazão pintado, toda pintada. Aí eu acho que ela tava me preparando, né, pra começar a trabalhar com ela. Acho que é verdade, isso. né? E aí eu pensei que fosse isso, né? Porque ela trabalha com uma serpente também. Ela tem uma serpente. Ela tem uma serpente e tem uma coruja, né? Que sempre estão ali por perto. Inclusive, ela usa muito nos trabalhos. Às vezes eu me assusto com ela, mas enfim, acontece. Eu sou desastrada. Mano, olha, ela é a rainha das mancadas dentro do terreiro, olha. Para, gente. Eu dou minhas mancadas de vez em quando, mas olha, até então o recorde é dela. Inclusive, quando cai alguma coisa e eu tô por perto e não fui eu, todo mundo grita, foi a Márcia. Exatamente. Eu sou a rainha do desastre. Inclusive, eu já quebrei imagem, eu já quebrei a guitarra. Eu já quebrei imagem também, sem querer, né? Claro, gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim. E todo mundo, não tem Mano, quem. Olha, assim, eu já cambonei, né? Mano, de vez em quando eu vou cambonar assim. Mano, eu sou muito Palermo, ó. E o Pateta, o guia precisando das coisas aí, o Pateta aluadaço, né? Voando na história. Sim. E o guia precisando aí, o que ele usa mesmo? Pra onde vai? Como é? Olha. Eu acho que o Macambona-chefe ia ficar mordida com eu me confundo bastante. Mas eu vou tudo certinho, tá? Só de vez em quando que eu, enfim, dou uma errada ali, mas enfim. Não, uma erradinha básica, não. Uma erradinha básica, botar azeite de carrapato no café da boca, pensando que era mel. Ei, mas olha, eu não dou minhas mancadas no cambonando, mas eu dou minhas mancadas com o que na coroa. Uma foi com o chutiriri, né? Cara, não, isso daí foi. Eu trabalhava com o chutiriri na minha coroa, né? Eu recebia ele consciente. E aí chega aquele ponto no trabalho que ele, né? Os senhores Exus vão fazer a limpeza do terreiro e tal. E aí o chutiriri foi andando assim todo, sabe, retão, postura, né, bacana e tal. E aquela capa dele saiu voando assim pra trás. E eu na minha cabeça, égua, desguiado. E o chutiriri na minha cabeça, contém assim, eu tomo batismo. Esqueci que eu tava com o que na minha coroa. Não, a outra foi com ele também, né? Ele tava aqui limpando a galera com a vela na mão e tal. Aí a cera da vela escorreu na minha mão. Aí queimou assim, ardeu, né? Aí eu na minha cabeça, ai porra. Aí ele falou também, né, pra me conter, ele falou que eu não sabia nem o que era dor. Eu digo, meu Deus, desculpa. Foi só Foi um reflexo. E esse tudo na minha cabeça aqui acontecendo, né? Falando de incorporar consciente e ralado, porque tipo assim, eu já passei umas poucas e boas de querer chorar na hora do tauari, porque arde no olho da gente. Ainda mais que a mãe flora no chapéuzão, aí a fumaça acumula tudinho aqui. Aí ela tá lá baforando e eu tô... O meu olho tá assim. Diz que eu ia trabalhando, o médico aqui. Exatamente. Gente, não tem como, aquele negócio arde. Arde no olho. Arde no olho. Não, fora que quando o trabalho ele é intenso, ai, a boca da gente fica toda queimada. O que é isso em frente a tudo que eles conseguem resolver ali, limpando, né, atuando com a energia deles, com a doação deles. Isso aí é nada pra gente, né? Então, parar pra pensar.
Emana, mas fala pra gente, como é dar uma carada na coluna dentro do terreiro? Tu lembrou dessa, bicho, caramba? Mano, tu é a rainha. E todo mundo falou que quando construísse aquelas pilastras do terreiro, a primeira que ia dar carada era eu. Até inaugurar a pilastra. E eu inaugurei. Foi coluna lá, toma atestada. Foi no Catimbó, foi? Acho que foi um xamanismo que teve aí, você até se fez presente, né? Ele que coordenou lá o xamanismo e tudo mais. E aí o seu Zé botou a gente pra fazer a roda, né? Assim, tipo, vamos girar. E os meninos tocando no tabaco e eu lá girando com o pessoal, né? E aí eu esqueci que eu tava na roda e já tinha tomado um pouco da Jurema, né? Esqueci que eu tava na roda e fechei meu olho, meu irmão. Quando eu abri meu olho, já tinha batido da testa milhões na bicha lá, na pilastra lá. Eu só ouvi o barulho. Toma, e todo mundo virou, tava todo mundo concentrado. Ouviram o barulho, todo mundo virou. Foi a Márcia. E sabe o que eu lembrei? Eu já caí por cima de médium. Depois que o guia subiu. Eu me lembro que eu caí, eu acho que foi por cima até do meu pai, do papai. Credo. Nem lembro. Parece que foi, sei lá, o guia subiu, eu sei que eu caí por cima de alguém. Saiu rebolando. Isso daí é normal dentro do terreiro, a gente cair por cima de médium. Na gira de desenvolvimento, que eu caí por cima do atabaque, saí me destambelhando. Aguenta. Boliche de atabaque. Era até um desenvolvimento para a linha de Exu, se eu não tô enganada, né? Pra gente sentir a vibração de Exu e tudo mais. E aí eu lembro que tava todo mundo tranquilo. A gente tava nas fileiras certinhas, gente. Eu juro que a gente tava nas fileiras certinhas. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. E aí, de repente, começaram a tocar o ponto de Exu. Aí veio o Exu, né? Que tava coordenando a desenvolvimento. E aí ele me girou. Aí eu falei, eita, Jacha, agora que vai. Aguenta. Aí me girou, meu irmão. Não teve pra onde. Eu não consegui nem abrir o olho, nem segurar minhas pernas. E eu sei que eu fui me acabar no atabaque que o Henrique tava tocando, tadinho. Acho que voa atabaque, voa Henrique, voa foi tudo logo. Aí depois eu fiquei morta de vergonha. Gente, desculpa. Vocês me conhecem. Ixi, e tem aquelas pessoas que vai querer assustar um médium e acaba assustando a entidade. A gente tava numa gira de Exu, normal, gente. Gira de Exu, tem a primeira parte, né? Ali com os senhores Exu e senhoras pombogiras. E depois vem a malandragem pra trabalhar. Aí todo mundo preparando as coisas. Aí eu falei, gente, tem que pegar aquilo, tem que pegar não sei o quê. E tá, eu vi o Baba de costa. E eu tinha falado com ele antes, né? Falei, e aí, não sei o que, a gente tava conversando, né? Vocês vão baixar, ele vai usar as coisas daqui e tudo mais, e organizando tudo. Tá, eu fui ver o que tinha pra pegar. Quando eu voltei, as coisas do seu Zé. Quando eu voltei, aí eu vi assim, o Júnior em pé. Aí eu acho que é o Júnior, mas tem alguma coisa diferente. Mas eu acho que ele tá sério, né? Tá concentrado por causa do trabalho. E aí eu cheguei bem devagarzinho e fiz assim mesmo. Bu! Aí quando vira, o seu Zé, aí o seu Zé só fez olhar assim pra mim. Quando ele deu aquela virada de cabeça, eu sabia que não era mais... Super, agora é o momento de eu me enterrar. Aí o seu Zé só virou a cabeça assim, sériozão, virou a cabeça assim pra mim. Aí eu... Misericórdia, desculpa, seu Zé, foi sem querer, eu não sabia que era o senhor que tava aí. E, enfim, comecei a dar um monte de desculpa, né? Aí o seu Zé só virou querendo assustar o guia. Porra! O ícone dele. Acho que todo médium tem ali a sua pérolazinha de dentro do terreiro. A gente vai chegando ao final de mais um episódio do MacumbaCast, né? A gente contou aqui umas pérolazinhas que já aconteceram com a gente, mais com a Márcia. O recorde é dela. A gente contou alguns causos aqui bem basicão mesmo da nossa amada Umbanda, que a gente já vivenciou dentro do terreiro. A gente contou alguns causos nossos, a gente contou algumas pérolas nossas. A gente deixa aberto aí os comentários pra vocês contar o caos de vocês. Importante, inclusive, a Consulência deve ter horrores. Né, olha aí, Consulência, coloca aí, né, as historinhas de vocês aí nos comentários, pra gente ficar por dentro desses babados aí. Né, pra gente ver qual é as bancadinhas de vocês aí, que eu sei que rola. Sim, porque eu já fui consulência, eu já manquei na consulência também. Ficou querendo tirar foto do guia, da capa do guia no outro terreiro. Ai, para, credo. Vai contar todos os meus podres mesmo. Caramba, bicho. Olha, tá vendo? Eu fui polido, eu bati meu dedo no microfone. Tá vendo? Para de falar dela. Gente, mas é isso, né? Esses são alguns causos, algumas histórias. Então a gente deixa aberto aí nos comentários pra vocês colocarem as histórias de vocês aí.
Já sabe, segue a página, segue o canal no YouTube, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, comenta bastante aí também, né? Conta as histórias de vocês de dentro do terreiro, né? As histórias engraçadas, bora rir nesse momento, né? A gente chega ao fim, agradeço a presença de todos, Márcia. Também agradeço a presença de todos vocês por estarem aqui ouvindo as nossas histórias, né? Conhecendo um pouquinho da nossa história, da nossa Umbanda. E é isso. A gente espera contar com vocês daqui pra frente, que vem muita coisa aí pra gente conversar. Tem muito conteúdo legal nessa temporada, gente. Fique atento aí. Quinta-feira tem mais, tá? Quinta-feira tem mais, fica ligado. Inclusive, a gente tá... Beijo, tchau. Estamos finalizando Macumba Cast.